Oi gente, bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal Faz Crochê. Eu sou a Jana e na videoaula de hoje eu trouxe mais um modelo mega fácil de bolsa de crochê. Ela é bem prática de fazer, gasta pouco material, super estilosa conforme vocês podem ver aí no vídeo. Vou mostrar todo o passo a passo nessa videoaula, então fica aqui comigo se você quer aprender como é que faz. Já deixa seu like nesse vídeo, deixa seu comentário também, compartilha, que dessa forma você contribui aqui com o meu trabalho e me motiva a trazer muito mais novidades aqui para o canal. Então, bora lá começar a nossa videoaula de hoje. E para fazer essa peça eu vou usar esse tubo de fio de poliéster 5 milímetros, tem 500 gramas esse tubo, tá? Ainda vai sobrar, eu vou mostrar no final. Também vou usar a agulha número 5, tesoura, isqueiro, botão imantado e duas argolas de 3 centímetros. E antes de a gente começar a fazer essa peça, separar uma quantidade de fio, igual eu tô mostrando aí no vídeo, mais ou menos 1 metro de fio que a gente vai usar para fazer a costura depois. Então, depois de separar, a gente começa a fazer a corrente, ó, a partir do meio, conforme vocês estão vendo. Faz esse nozinho inicial e a partir dele eu vou fazer um total de 38 correntes. Pronto, terminadas essas 38 correntes, agora eu vou tirar a medida. Então, essa corrente vai ficar com 28 centímetros. Agora, a gente vai trabalhar na parte de trás dessa corrente, ó, nesses lacinhos que tem aí. Então, a gente passa a agulha, vai fazendo pontos baixos, pula o primeiro lacinho, vai no segundo, e a gente vai fazer um total de 37 pontos baixos. Pronto, chegamos no final dessa primeira carreira. Então, a gente faz uma corrente, vira a peça. E agora a gente vai para a segunda carreira. Nessa segunda carreira, ó, a gente vai trabalhar passando a agulha pelo meio de cada um desses pontos de base, igual tô mostrando para vocês. Então, a gente começa essa segunda carreira fazendo um ponto baixo, ó. Vai nesse primeiro ponto, faz esse ponto baixo. Agora, a gente vai trabalhar com um ponto muito parecido com o ponto espinha, ó. Então, nesse último ponto baixo que a gente fez, a gente vai passar a agulha pela perninha desse último ponto, ó, igual eu tô mostrando para vocês. Sempre nessa última perninha a gente vai passar a agulha. Então, passa a agulha nessa última perninha, vai no próximo ponto de base, ó. Passa a agulha também pelo meio do ponto de base, puxa uma laçada. A gente vai ficar com 3 laçadinhas na agulha. Então, agora a gente puxa mais uma laçada por dentro dessas 3 laçadinhas. Finalizamos o ponto. Próximo ponto, a gente repete o mesmo padrão, ó. No último ponto, que a gente finalizou agora, passa a agulha na perninha dele, depois vai no ponto seguinte, passa a agulha pelo meio, puxa mais uma laçada, ó. Fica com 3, depois puxa uma laçada final por dentro dessas 3. E vai repetindo esse padrão até a gente chegar no final da carreira. É bem simples esse ponto. Ele é muito parecido com o ponto espinha. Quem já fez o ponto espinha antes vai pegar esse ponto aqui de primeira, ela é bem simples. Então, aí você repete esse padrão até o final da carreira. Pronto, cheguei no final da carreira, ó, e o último ponto também a gente continua seguindo o mesmo padrão. Então, finaliza, faz uma corrente,
vira a peça e sempre no começo de cada uma das carreiras a gente começa com um ponto baixo, ok? Então, comece fazendo um ponto baixo. Ó, faz esse ponto baixo e na sequência a gente repete o mesmo padrão de antes, fazendo o ponto espinha. Essa é a segunda carreira de ponto espinha, então vou fazer um total de 24 carreiras. E a 25ª carreira vai ser uma carreira de pontos baixos. Então, aí a gente continua repetindo esse mesmo padrão até completar 24 carreiras só de ponto espinha. E sempre chegando no final da carreira, finaliza da mesma forma, ó. Faz esse último ponto, espinha, faz uma corrente, vira a peça e a gente continua fazendo um ponto baixo no início, como eu falei anteriormente, na sequência, repete o ponto espinha, até completar as 24 carreiras. Então, eu vou adiantar o vídeo e volto para a gente dar continuidade. Finalizei as 24 carreiras, ó, agora eu vou fazer uma última carreira de pontos baixos para igualar com esse início lá que a gente também começou fazendo uma carreira de pontos baixos. Então, aí no final da peça, faz uma corrente, ó, e a gente continua trabalhando também passando agulha pelo meio de cada um desses pontos de base, tá? A diferença é que a gente só vai fazer pontos baixos. Pronto, finalizamos essa última carreira de pontos baixos, ó. Agora a gente vai começar a fazer essa costura na lateral da peça. Então, ela vai ficar assim, mas antes vamos tirar a medida. Então, essa peça vai ficar com 26,5 cm, mais ou menos, quase 27, por 25 cm também e meio, mais ou menos, de largura. Então, aí a gente dobra ela no meio, pra gente começar a fazer essa costura na lateral, ó. A gente vai começar a fazer essa costura por essa última laçada. Então, aí a gente passa a agulha pelo meio desse ponto de base da lateral, ó. Passa a agulha, pegando uma dessas perninhas. Pega a última laçada e passa ela por dentro desse último ponto. Faz uma corrente e agora a gente vai fazer pontos baixíssimos, ó. Pegando a cada uma dessas correntinhas de base, ó. As perninhas de cada uma dessas correntinhas de base. Uma de um lado e a outra do outro lado, ó. E a gente vai fazendo pontos baixíssimos até chegar lá no final. E aí, vai fazendo só pontos baixíssimos, tá? Até finalizar toda essa costura dessa lateral.
Pronto, gente, chegamos no final da costura, ó. Finalizamos, ela vai ficar assim. Então, quem quiser pode cortar o fio aqui, fazer o acabamento, cortar o fio e depois a gente dá continuidade. Eu preferi não cortar esse fio. Então, eu vou subir esse fio lá para o início novamente, porque aí eu já vou dar continuidade usando ele para fazer a parte de cima da bolsa. Então, se você quiser cortar aqui, fazer o acabamento, você pode, mas eu preferi não cortar esse fio. Então, aí eu volto, ó, fazendo pontos baixíssimos também, nessa mesma linha onde a gente fez a costura, ó. Conforme eu tô mostrando para vocês. Vou fazendo só pontos baixíssimos, só para levar esse fio mesmo para a parte de cima. Outro detalhe é que essa costura, ela vai ficar pela parte de dentro da peça, tá? Então, não vai ficar mostrando nenhuma dessas correntes aí que a gente tá fazendo, ela toda vai ficar pela parte de dentro. Depois a gente vai virar essa peça pela parte direita, que a gente tá trabalhando agora na parte do avesso, e a gente vai virar pelo lado direito. Cheguei na parte de cima, onde eu queria levar esse fio. Então, aí eu faço essa última corrente e deixo essa laçada aí. Antes de dar continuidade, a gente vai fechar o outro lado da peça com aquele fio que a gente deixou lá no início, ó. Então, agora a gente vai fazer a costura do outro lado. Então, passa a agulha em uma das laterais, conforme vocês estão vendo, passando, pegando apenas uma das perninhas de ponto de base, ó. Passa a agulha do outro lado também, puxa mais uma laçada, faz essa corrente. E agora a gente continua fazendo pontos baixíssimos, igual a gente fez do outro lado. Passando a agulha de um lado para o outro, fazendo pontos baixíssimos, até chegar no final da lateral. Pronto, gente, ó. Puxa essa laçada final, desse lado a gente vai fazer o acabamento. Então, aí a gente vai cortar esse fio, a gente primeiro vai esconder ele por dentro desses pontos, ó. Vai escondendo, depois a gente corta a ponta e queima para fazer a finalização. Então, esse lado a gente fez o acabamento, do outro lado eu subi o fio, conforme vocês viram. Então, aí corta a ponta do fio, pega o isqueiro, queima essa pontinha para fazer o acabamento final. Pronto, agora a gente vai desvirar essa peça. Como eu falei, essa é a parte do avesso, agora a gente vira para o lado direito, pra gente ir para a etapa final. Pronto, agora a gente vai trabalhar naquela última laçadinha do fio, que eu tinha deixado lá paradinha antes de costurar as laterais.
Então, a gente vai trazer essa laçada para a parte da frente. Passa a agulha aí na lateral onde a gente fez a costura, puxa essa laçada para a parte da frente da peça, e aí faz uma corrente. E agora a gente vai começar a fazer uma carreira de pontos baixos. Faz esse primeiro ponto, vai no segundo, ó, trabalhando nessas quinas que vocês estão vendo aí, fazendo pontos baixos. Fazendo pontos baixos até a gente completar toda essa volta. Chegando no final da carreira, ó, passa a agulha no primeiro ponto do início, faz um ponto baixíssimo, depois a gente sobe uma corrente e aí a gente continua a segunda carreira de pontos baixos. A diferença é que agora a gente vai trabalhar passando a agulha pelo meio de cada um desses pontos de base, mas também vai ser uma carreira só de pontos baixos. Pronto, finalizada a segunda carreira que a gente fez agora de pontos baixos, ó. Então, aí a gente faz a finalização, passa a agulha no primeiro ponto, faz um ponto baixíssimo, sobe uma corrente, vai no primeiro ponto, já começa fazendo pontos baixos, também passando a agulha pelo meio do ponto de base. E aí a gente vai fazer 6 pontos baixos nesse início para a gente fazer a alça. Então, comecei fazendo essa carreira com 6 pontos baixos, ó. Então, aí a gente vai pular 13 pontos de base. Aí eu coloquei o marcador ali para eu não me perder. E aí a gente vai fazer uma corrente, agora que é a parte da alça, então a gente vai fazer 14 correntes. Terminei as 14 correntes, ó, agora a gente vai lá onde tá o marcador, faz um ponto baixo. E aí a gente continua fazendo pontos baixos, eu vou fazer mais 14 pontos baixos, até chegar lá no outro lado, onde eu já vou fazer a outra parte da alça. Então, aí faz 14 pontos baixos. Lembrando de ir passando a agulha pelo meio de cada um desses pontos de base, tá? Pronto, ó, terminei os 14 pontos, a gente vai pular também nesse meio 13 pontos de base. A gente vai fazer a corrente, igual a gente fez do outro lado também, são 14 correntes. E aí pula 13 pontos de base e a gente vai lá onde está o marcador e continua fazendo pontos baixos até finalizar essa carreira.
No final dessa carreira, a gente finaliza da mesma forma, ó, vai no primeiro ponto, faz um ponto baixíssimo, sobe uma corrente. Agora a gente vai fazer outra carreira também de pontos baixos, ó, passando a agulha pelo meio de cada um desses pontos de base. Apenas nesse início, nos 6 primeiros pontos. Na parte da alça, a gente vai trabalhar também fazendo pontos baixos, só que passando a agulha por baixo dessa corrente da alça, igual eu vou mostrar para vocês. Então, passando a agulha, ó, por baixo da corrente da alça, a gente vai fazer um total de 15 pontos baixos. Depois a gente continua fazendo pontos baixos ali na outra lateral, são 14 pontos baixos, e na outra alça a gente repete a mesma quantidade de pontos, são 15 pontos também na outra alça, tá? Pronto, e nessa parte da alça também são 15 pontos baixos, igual nós fizemos do outro lado. E aí depois finaliza essa carreira também com pontos baixos até o final. Chegando no final da carreira, a gente não vai fazer uma finalização, ó. A gente dá continuidade fazendo pontos baixíssimos. Essa é a última carreira dessa peça. Essa carreira de pontos baixíssimos é para deixar essa alça mais firme. Então, ali, a gente não finaliza, a gente já continua fazendo esse contorno, tá? Só pontos baixíssimos. Pronto, ó, finalizei a última carreira só de pontos baixíssimos. Agora a gente vai cortar esse fio para fazer o acabamento. Então, a gente puxa essa última laçada, a gente simula uma correntinha, como sempre eu ensino aqui para vocês. Então, faz essa última correntinha aí no final. Depois a gente vai escondendo esse fio por dentro da peça, corta a ponta e queima. E na sequência, a próxima etapa é costurar o botão imantado, ó. Então, a gente vai usar agulha de costura normal e fio de nylon, daquele bem fininho, faz a costura desse botão aí. Se você quiser também, você pode colocar outro tipo de fechador. Então, agora a gente vai para a parte da alça. Vamos fazer essa alça. Então, eu vou usar essas duas argolas mosquetões de 3 centímetros. Então, pega o restante do fio, ó, passa a agulha pelo meio dessa argola, faz esse primeiro nó inicial, e aí a gente vai subir 55 correntes. Esse vai ser o tamanho da alça. Você pode também fazer maior, não tem um número exato. Você pode fazer
60 correntes, 65, fica a seu critério do tamanho que você preferir. Essa alça que eu fiz é uma alça pequena, de ombro, mas se você quiser uma alça transversal, então você tem que fazer o tamanho maior dessa corrente. Pronto, ó, finalizei as 55 correntes, a gente pega a outra argola mosquitão, ó, passa a agulha pelo meio e faz também um ponto baixo, né. E aí, agora antes disso eu vou tirar a medida para você ter uma noção mais ou menos de quanto ficou o tamanho dessa alça, 58 centímetros. E esse modelo de alça é a mesma que eu usei na bolsa baguete, tá. Então, se você já assistiu essa aula da bolsa baguete, que foi um vídeos anteriores aqui do canal, eu vou deixar também aqui em cima passando o card, caso você ainda não tenha assistido, mas é a mesma alça. E aí, na continuidade, ó, você só fazendo pontos baixíssimos, vai passando a agulha pelo meio de cada uma dessas correntinhas, fazendo pontos baixíssimos, até a gente chegar lá do outro lado. E aí, chegando no final dessa primeira carreira, ó, passa a agulha pelo meio da argola, pega uma laçada, ó, finaliza o ponto baixo, faz uma corrente, vira a peça e continua fazendo pontos baixíssimos, ó, passando a agulha pelo meio de cada um desses pontos de base. Essa é a última carreira, se você quiser essa alça mais larga, você dá continuidade, chegando lá do outro lado, você continua, mas eu vou fazer apenas essa terceira carreirinha, e aí eu vou finalizar essa alça, ela vai ficar assim, bem fina mesmo. Pronto, ó, chegamos no final da carreira. Passa a agulha por dentro da argola, faz esse último ponto baixo, ó, puxa essa laçada final. Agora a gente vai cortar, fazer o acabamento para finalizar essa alça. Então aí cortei, passa esse último fio por dentro da última laçada, vai escondendo esse fio por dentro dos pontos. Depois a gente corta a ponta e queima para fazer o acabamento final. Pronto, gente, agora é só encaixar a alça na peça, ó. Eu também tirei a medida da alça pronta, então ela fica com 45 centímetros, lembrando que você pode fazer ela bem maior, tá? E essa é a quantidade que sobrou do fio, lá de 500 gramas, e esse é o resultado final da nossa bolsa. Como vocês viram, ela é bem rápida, bem prática de fazer. Eu gostei bastante do resultado. Achei muito lindo essa trama. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, deixa seu like, também compartilha esse vídeo com alguém que possa gostar de crochê. Deixa também seu comentário aqui embaixo, isso aqui contribui bastante com o meu trabalho. Então, nós nos vemos na próxima videoaula e tchau, tchau!